Boa noite, meus irmãos. Novamente, olha aqui estou. Eu venho agradecer por todos que estão a orar por mim, que eu tinha falado no último vídeo que estava meio ruim da sinusite. E Deus está cuidando, graças a Deus. E fico feliz por ver vocês novamente. E vamos dar continuação no estudo, né, que nós estamos fazendo, para a honra de Deus. Estamos aprendendo muito. Somente eu, né? Graças a Deus, só mover um pouquinho a câmera aqui. Pronto. Hoje levamos para o quarto. Primeiro foi a introdução, depois a Bíblia, a origem do mal, o plano da salvação. Hoje nós vamos cair no plano da salvação, que é algo bem interessante, coisa que nós não sabemos. Amém? Vamos para não ter muita enrolação para aproveitar o tempo, né? A palavra importante, né, de Deus. Hoje creio eu que não vai ter leitura de verso sagrado, mas se tiver, por acaso, já vamos estar em condições. Amém? Então vamos orar? Todo mundo seja sobre mim nas mãos, pedir direcionamento a Deus. Amém? Pai querido, Senhor grandioso, que habita no céu, meu Pai, meu Senhor. Obrigado pela minha vida, pela vida de todos que estão assistindo esse vídeo, que possamos buscar o Senhor, Pai, em espírito e em verdade, no seu querer, pelo seu caminho. Pai, por favor, nos dai a sabedoria, o compreendimento e o discernimento da sua mensagem nessa noite. Permita que esse estudo, Pai, seja de grande proveito, que possamos, Deus, ter isso em nossa mente e seguir pelo caminho que o Senhor tem. É o que eu te peço e agradeço por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Como eu falei de começo, hoje será o plano da salvação. Amém, irmãos? Que benção, né? Hoje nós vamos dar um direcionamento. Qual é o plano da salvação de Deus para nós? Aqui tem uma imagem, igual é o título, né, do vídeo, que é o estudo ilustrado. Quem quiser ter interesse, eu disponibilizo para vocês. E a primeira parte de hoje que vem dizendo a salvação ao longo das eras. O que quer dizer isso? Salvação do começo da criação até a vida eterna. Amém? Então, primeiro começou a criação do mundo, como nós vimos, né, lá em Gênesis, ali no primeiro capítulo, e continuando a queda do homem que se entregou à desobediência, né, que se entregou a ouvir a serpente. Aí, esse período até a vinda, né, de Cristo, teve a questão ali dos pecados, né? Aí já vem para a primeira parte, né, a vinda de Cristo, a vinda de Jesus, né, para a Terra. Aí depois vem falando sobre o ministério, né, que até os 32, 33, ele não estava ali, tipo, firme, ele estava no preparo, se preparando, que é uma coisa importante para nós também. E teve o ministério dele, e logo após do ministério ali, né, que ele preparou, teve a morte dele, que foi a cruz, que tem todo o significado. E logo após tem a ressurreição dele, né? E nós estamos aqui falando do plano da salvação ao longo ali da eras, né? Isso aqui é uma ordem cronológica da criação do mundo até a vida eterna. Mas vamos chegar lá. Aí teve a ressurreição dele. Logo isso, depois de Cristo, né? O ministério do santuário, que foi algo assim que foi purificado, né? Que Cristo veio mostrar que, igual estamos estudando a lição do jovem, que a mulher samaritana perguntou, onde vamos adorar? Se os judeus não deixam nos adorar em Jerusalém, em Judas, se não me engano. Aí Cristo fala que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Amém, né, irmãos? E assim seja. E o próximo é a volta de Jesus, que vai vir, né, o ministério do santuário. Depois do ministério do santuário vai vir a volta de Jesus. E logo após a volta de Jesus vão passar os 1000 anos, que irão subir os justos, né, os salvos, os que estarão mortos e os que estarão vivos. Primeiro virá os mortos e depois virá os vivos para esse arrebatamento para Cristo, né, para a purificação dos 1000 anos. Purificação não, perdoe. E nesse ponto aí, depois de passar esses 1000 anos, vai vir a nova terra, e logo dessa nova terra, nesse processo, terá a vida eterna. Amém, irmãos? Então, vamos para o próximo passo. Primeiro nós lemos do plano da salvação, a salvação ao longo das eras, que é uma ordem cronológica. O próximo é o Cordeiro e Jesus. Aqui vem trazendo, nessa parte que é interessante, vem trazendo a semelhança do Cordeiro que eles usavam em sacrifício antes de Cristo vir para a Terra. Eles agora vem também trazendo o lado de Cristo quando ele veio por nós. Primeiro, o Cordeiro. Aqui vamos falar das primeiras 4 características do Cordeiro. Primeiro, sem mancha. O cordeiro que devia ser sacrificado era um cordeiro sem mancha. Segundo, substituto temporário. Por que substituto temporário?
ele estava sendo sacrificado ali, ofertado a Deus como um sacrifício temporário ali, porque o verdadeiro cordeiro era Cristo, sacrificado várias vezes. Aqui vem dizendo que o sacrifício ali do cordeiro era um sacrifício de várias vezes, não era só uma vez. Acontecia no decorrer da vida da pessoa. Se a pessoa pecava ali, porque o sacrifício daquela época do cordeiro, do animal, era para meio que purificar uma pessoa, meio que, eu posso falar, pela questão do perdão dos seus pecados. Eles tentavam pagar pelo sangue de um animal. E era o cordeiro, foi um sacrifício simbólico. Então, esses aqui são os 4 pontos ali que o cordeiro veio representando. Primeiro, sem mancha. Segundo, substituto temporário, sacrificado várias vezes, sacrifício simbólico. Então, o cordeiro foi um meio de simbolizar, né, a questão de Cristo, o que havia de vir, o cordeiro, cordeiro de Deus. Então, o cordeiro ali, né, Jesus, que era o verdadeiro que veio por nós, que não necessita ser sacrificado várias vezes, porque já foi, já pagou o preço na cruz do Calvário por nossas vidas. Ele era o quê? Era um cordeiro sem pecado. Jesus foi um sacrifício, um cordeiro sem pecados nenhum. O segundo ponto, substituto eterno. Ele não deveria, perdoe, não é essa palavra. Ele não foi um sacrifício temporário, não foi. Ele foi um sacrifício eterno por todo o nosso pecado. E único sacrifício, ao contrário do cordeiro, ele foi sacrificado várias vezes, mas o Cristo Jesus, não, ele foi sacrificado uma única vez, e um sacrifício real. Ao contrário do cordeiro, né, que vem trazendo os dois lados, o cordeiro era um símbolo de quem haria de vir, né, quem devia de vir, que era Cristo. Então o sacrifício de Cristo foi um sacrifício real, verdadeiro. Eu peço que todos os irmãos que estiver com a mensagem sagrada na mão, abra em João, capítulo 1 ao 29. Amém? Perdoe. João 1, capítulo 29. Eu acho que... Cadê? Achei a introdução. Amém? João, capítulo 1, 29. Lá diz assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, confirmando o que nós acabamos de ver, João via Jesus vindo em sua direção, ele disse: eis que o Cordeiro de Deus, que era Jesus que estava vindo naquele momento, tirará o pecado de todo mundo. Amém? Glória a Deus, viu, irmãos? Glória a Deus. Aí, primeiro nós vimos, igual eu comentei agora, a salvação ao longo das eras, que é a ordem cronológica ali do que há de vir, que aconteceu. O segundo ponto, nós vimos o Cordeiro e Jesus, a comparação dos dois, a comparação, perdoe. Nordestino é complicado. E para fechar o plano da salvação, existe 2 caminhos, e é o que nós vamos falar agora. Os 2 caminhos. O primeiro, vamos falar... muitos conhecem esses 2 caminhos. Eu creio que a Bíblia é completa para esses 2 caminhos, que é o bem e o mal. Mas hoje nós vamos falar como a palavra fala, né? Tem uma passagem, só não sei, não tem, mas eu sei que diz sobre os 2 caminhos. E vamos falar sobre o largo e o estreito. Os 2 caminhos. Vamos pelo largo primeiro. O caminho largo é um caminho que é fácil de passar. É um caminho que você não precisa se esforçar, né? Se for parar para refletir. É um caminho que não tem obstáculo. É só você ir. Não precisa nem ir com os olhos abertos, vai com os olhos fechados que você consegue chegar naquele destino. E o que essa mensagem quer dizer sobre esses 2 caminhos? Que esses 2 caminhos é diferente do que nós conseguimos ver aqui, né? Mas vamos trazer exemplo, né? Que a mensagem vem trazendo esses 2 caminhos, que é o largo, que eu acabei de falar, que é um caminho fácil de passar, o estreito, que é um caminho difícil. E assim é o caminho, o caminho no mundo espiritual. O caminho largo é aquele que traz prazeres mundanos. Isso, o caminho largo é aqueles que você vai ter prazeres mundanos. Aquele que vai ter dinheiro, comidas assim, que não faz bem ao nosso corpo, que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, coisas assim que não provém da lei de Deus. Esse é o caminho largo, que é coisas assim, prazeres mundanos. Como eu posso dizer mais uma coisa? Questão da imoralidade sexual. Essas coisas faz parte do caminho do inimigo. Pronto, egoísmo. Irmãos, isso nós devemos ter cuidado no nosso viver, né?
buscar ter amor em vez de egoísmo. Mas a questão de fazer parte do caminho largo, o egoísmo também. E a questão de muitas pessoas pensam, né, que salvação pelas obras, né? Eu sei que alguém já leu por aí, tem lá em Efésio que fala que uma fé sem obras não é fé. E isso está certo. Mas, perdoe, mas muitos sabem que nós não somos salvos pelas nossas obras. Não somos salvos pelas nossas obras. Isso é um ponto a deixar claro. Nós somos salvos ali por meio da fé que nós temos em Cristo. E todo esse caminho largo vai nos levar a algum lugar, que é o quê? A morte eterna. Então, irmãos, tem esses dois caminhos. O largo. Esse é o primeiro, o largo. Agora vamos para o caminho estreito, que é o que muitos estão deixando de trilhar, de seguir. Que é um caminho muito difícil, viu? Primeiro, salvação pela graça. Que eu quis dizer salvação pela fé. Então nós somos salvos pela graça. Ao que Deus nos deu sem nós merecer. Entende, irmãos? Então nós somos salvos não por nossas obras, mas sim pela graça de Deus. Outra característica do caminho estreito. Justificação, fui salvo. Pronto. Então, justificação, fui salvo. Mais um. Santificação, estou sendo salvo. Pronto. Questão de se santificar, né? Buscar a santificação espiritual, santificar seu corpo. E a justificação também tem a ver isso. Buscar se justificar na palavra de Deus, no caminho da verdade. Amém? E a glorificação, serei salvo. Glorificar ao Altíssimo, glorificar a Deus, o Todo-Poderoso. E esse caminho estreito será um caminho difícil, caminho que muitos escorregarão pelas margens, muitos não conseguirão se manter firme ali no equilíbrio, mas é o único caminho que recompensa, que realmente irá nos trazer a vida e a majestade, o caminho maravilhoso, a vida eterna. Então, a mensagem vem dizendo sobre o plano da salvação que existe dois caminhos. Existe o para cá e o para lá. Mas o largo, esse aqui, as coisas do inimigo vem aqui oferecendo. Aqui não tem nada de bom. Tem só coisas mundanas, maldade, só maldade, imoralidade, egoísmo, coisas que nós achamos que nós seremos salvos pelas nossas obras, mas não. Mas já aqui tem um caminho estreito, que é coisas já divinas, coisas de Cristo, coisa que o Espírito Santo está nos guiando, coisa que só Deus pode fazer em nossa vida. Existem esses dois caminhos. E você, quer tomar qual decisão? Seguir o estreito ou largo? Lógico, irmão, lógico que não será fácil dispensar esse, mas que o maior desejo em seu coração seja seguir o caminho difícil, que é esse o caminho estreito. Que Cristo possa te ajudar. E Ele vai ajudar não só você, mas a mim também, porque eu não sou salvo ainda. Eu tenho muitas falhas, tenho muitos erros, tenho muitos pecados. Posso estar bonito aqui, mas o que importa é estar dentro de nós. Igual quando Samuel foi escolher o rei para ser ungido, né? Deus mandou ele ir lá na casa do pai de Davi, mas Samuel procurou ver estatística, ver fisionomia dos filhos ali. Não, esse aqui vai ser esse. Mas Deus é diferente, ele olha seu interior. Então seja sincero com Deus. Entregue suas preocupações a Ele. Entregue suas dificuldades, que Ele vai ajudar. Oração, irmão. Ore a Deus. E hoje foi esse tema bem abençoado, bem interessante para a glória de Deus. Eu desejo uma vida abençoada, que Deus esteja com você, que nada falte em sua vida e que Ele seja sua prioridade em todo o seu caminhar e todo o seu viver. Obrigado pelo tempo precioso que vocês dedicaram e que Deus continue iluminando a sua vida, a vida de sua família e que Ele esteja com cada um. Muito obrigado. E antes de aí terminar essa mensagem especial, vamos orar pelo agradecimento, né, de fartura dessa palavra especial. Amém? Que Deus nos concedeu. Pai eterno, Senhor grandioso e maravilhoso. Obrigado por essa mensagem que o Senhor deixou aos nossos olhos, ao nosso conhecer, ao nosso saber, Pai, que veio falando sobre o plano da salvação que o Senhor tem para nós. Que possamos, Pai, crer que o Seu Filho, Pai, és o Cordeiro que deixou, Pai, tudo que haria no céu ali para se entregar. Foi um Cordeiro sem pecado, foi um... Ó Deus, que Jesus, Pai, possa estar conosco, Senhor, como Ele esteve ali, como Ele amou nós na cruz, Senhor. Ó Deus, Pai, que nós possamos trilhar o caminho estreito, Pai, tendo força e fé, esperando, Pai,
Esperando não, porque já temos a certeza que o Senhor tem o melhor para nós. Perdoe nossos erros, perdoe nossos pecados e que venhamos ser luz ao próximo. Perdoai, Pai. Cuidai de cada um que está a assistir esse vídeo e venha ser feita a sua vontade. Amém? Em nome de Jesus, amém. Como eu falo, eu não sou o homem mais sábio, não sou o mais estudado. Estou tentando aprender mais um pouco. Eu peço perdão se alguma palavra que eu falei está errado. E quem tiver mau conhecimento puder me corrigir de acordo com a palavra de Deus, igual eu falo que quem fala não é eu, mas sim a Bíblia, que é a palavra santa, sagrada. Possa me falar que eu estarei de olhos, ouvidos abertos para poder compreender. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe todos. Tenham um ótimo descansar em nome de Jesus. Amém.